Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido era mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, 4 de agosto, nós celebramos hoje com muita alegria a memória de São João Maria Vianney, também conhecido como o Grande Cura d'Ars. Esse padre que, sem dúvida alguma, ele deixou marcas profundas na Igreja de Jesus Cristo. A vida de São João Maria Vianney, ela fala por si só. E a história dele é interessante, porque ele tinha uma grande dificuldade. Ele não conseguia aprender o latim, ele tinha dificuldade no aprendizado, enfim, ele inclusive não conseguia os requisitos para poder, não conseguia cumprir os requisitos para poder chegar ao sacerdócio. Tanto é que o reitor, quando vai ao bispo para poder falar dele, diz: olha, nos estudos ele não dá conta, mas ele é um modelo de piedade. Ele é um modelo de piedade. Então, o bispo, por prudência, o que o bispo faz? Vamos ordená-lo, mas vamos mandar ele para uma paróquiazinha aí, escondida, um lugarzinho aí, por prudência, já que ele não deu conta de nada disso. E assim fizeram. Mandaram o São João Maria Vianney para Ars, uma cidadezinha pequena, onde era uma vila, uma aldeia, onde tinha mais ou menos 39 casas, e tinha quase o número igual de botecos, de bares. Se fosse hoje na nossa linguagem, nós diríamos de boate, de casas da noite. E era essa a realidade do lugar que São João Maria Vianney ele foi exercer o seu sacerdócio, sua paróquia, da onde ele nunca mais saiu. Viveu lá por mais de 40 anos, viveu lá um grande tempo. Ele que ameaçou 2 vezes fugir da paróquia, de ir embora, mas a graça de Deus sempre trazia ele de volta. São João Maria Vianney vivia lá. Mas veja, nós estamos falando aqui de um padre com P maiúsculo, porque esse homem ele não só fez uma revolução em Ars, não, ele fez uma revolução mesmo na igreja. Aquele que não tinha capacidade de chegar ao sacerdócio, porque intelectualmente ele não dava conta, mas era um modelo de santidade, de piedade, ele é mandado para Ars. E tem uma história interessante que diz que quando São João Maria Vianney estava chegando em Ars, ele encontra um menino, ele não conhecia Ars, e ele disse para o menino: menino, me mostre o caminho de Ars, e eu te mostrarei o caminho dos céus. Esse era São João Maria Vianney. São João Maria Vianney que, ao chegar na paróquia, um homem que dormia 1h30, no máximo 2 horas por noite, por dia, Entre uma noite e um dia, ele dormia apenas 2 horas. Um homem que comia 1 batata por dia.
e quando comeu 2 foi se confessar. Um homem que expunha, ele celebrava de madrugada, celebrava 4 horas da manhã, depois da celebração expunha o Santíssimo até 11h30, meio-dia, depois ele atendia as mulheres, depois ele atendia os homens, depois ele celebrava de novo, e nesse meio tempo de tudo isso, grandes horas no confessionário. Essa é a vida de São João Maria Vianney. Ele começou expondo o Santíssimo, a igreja pura. Ele celebrava 4 horas da manhã, terminava, expunha o Santíssimo, ninguém. E ele foi fazendo isso, até que esse homem se torna um fenômeno de padres, bispos e até cardeais e se aconselhar com o padre de Ars, o São João Maria Vianney, o grande cura d'Ars, né? Cura porque o cura de almas, né? Pai das almas, ele, cura d'Ars. Iam se aconselhar com ele. Ars se transformou, as pessoas foram evangelizadas, as pessoas mudaram de vida, a igreja foi enchendo, e São João Maria Vianney simplesmente mudou a estrutura daquela realidade. Por quê? Porque ele era santo. Tem um relato que ele estava fazendo um exorcismo e o demônio dizia para ele: o seu latim é péssimo, mas eu preciso ir embora porque você é santo, você é de Deus mesmo. Veja, irmãos, olha a profundidade. Certa vez São João Maria Vianney estava lá no seu corre-corre do dia a dia, nos seus afazeres, e vieram falar para ele que estava pegando fogo no quarto dele. E ele disse: é o demônio, não se preocupe, ele está colocando fogo na gaiola, mas o passarinho está fora. O passarinho era ele, né? Um homem desta envergadura, mas um homem que tinha um programa de vida, um programa de oração, de santidade. Ele que não conseguia falar, ele que não tinha intelectualidade, mas quando ele abria a boca para pregar a palavra, ele capturava os corações. A palavra de São João Maria Vianney entrava nos corações, porque a palavra dele era como setas pontiagudas de uma pessoa que é santo. E veja, aquele que não tinha condições de ser padre, ele é o padroeiro dos párocos. Sim, né? Hoje nós celebramos também o dia do padre, o dia do pároco, no caso, né? O dia do pároco. Aquele que toma conta de uma paróquia, aquele que é o responsável por uma paróquia, o administrador daquela paróquia, né? São João Maria Vianney, hoje, 4 de agosto. Gente, nós estamos falando aqui de alguém que mudou as estruturas da sua época. E aí nós conseguimos compreender que a crise na igreja hoje não é uma crise de certas coisas, é uma crise de fé, é uma crise de santos. É isso, é uma crise de fé e de santos, né? Nós precisamos de santidade, de santos pastores. O que o fiel espera de um sacerdote? Não outra coisa, senão que ele seja santo. É isso que nós, leigos, esperamos de um sacerdote, que seja como São João Maria Vianney. É claro que ele tinha particularidades que é fruto da graça, né? Ninguém consegue viver comendo uma batata por dia, ele vivia, né? Como eu soube de um relato de uma moça que viveu 20 anos só com a Eucaristia, nem água ela bebia, 20 anos com a Eucaristia. Isso é graça, né? Isso é a ação milagrosa de Deus na vida. São João Maria Vianney é desse porte. Eu não estou dizendo que os padres precisam viver isso, mas o que nós esperamos é aquilo que o próprio rito da ordenação de um sacerdote exige dele. O próprio rito, o ato que faz de um padre ser padre, naquele momento ápice da sua ordenação, que está lá no ritual de ordenação presbiteral, lá evoca o espírito de santidade. Está lá no ritual. Quando a gente participa de uma ordenação, o momento mais solene, o momento que torna do padre o próprio padre, que faz a graça do sacramento ser eficaz na vida dele, evoca naquele momento, não outra coisa. Que ele seja um grande administrador, que ele seja um construtor de obras, e que ele... Não. Lá, a primeira coisa que pede, a mais importante, é que ele seja santo. Se ele for santo,
todas as outras coisas serão resolvidas, mas a santidade de um São João Maria Vianney, de um São Felipe Neri, de um São Padre Pio de Petreutina, né? E de tantos outros belos e santos presbíteros que a igreja nos presenteou. Hoje falamos de São João Maria Vianney, que viveu essa palavra aqui do Evangelho, né? Viveu essa palavra do Evangelho aqui. Ele matou a fome espiritual de muitas pessoas. Ele mesmo deu de comer, porque ele dava o quê? Ele dava o próprio Deus encarnado. Então hoje queremos agradecer a Deus no dia de São João Maria Vianney, pedir a sua intercessão. E hoje eu quero pedir de maneira especial a intercessão de São João Maria Vianney por todos os sacerdotes. Todos os sacerdotes, convido você agora a lembrar daquele padre que passou na sua vida, daquele padre que marcou a sua história, daquele padre querido, mas também lembrar de todos os padres, daqueles que estão enfermos agora, daqueles que estão incompreendidos, abandonados, daqueles que foram deixados de lado, daqueles que estão sofrendo por causa da verdade, daqueles que estão vivendo a mornidão, daqueles que estão vivendo seu ministério arrastado. Convido você agora a colocar esse padre agora diante da intercessão de São João Maria Vianney e rezar por cada um desses sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria Imaculada, e viva São João Maria Vianney.